Fala galerinha do CoderoCast, beleza? Quem fala é o Codero, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com mais uma crítica, mais uma opinião de filme que eu assisti essa semana. Dessa vez trazendo o filme do casamento do ano, né? Do drama, The Drama, ou o drama, como preferir chamar. Basicamente, fala sobre a história do casamento de duas pessoas, chamada Charlie e Emma, ou interpretado pelo Pattinson e pela Zendaya. E o quão às vezes você não conhece a pessoa totalmente quando você casa. E isso é normal, pra ser sincero. Você vai descobrindo a pessoa totalmente conforme dos anos que você vai passando, que você vai vivendo e tal. E essa é a história. Essa é a história de drama. É a história de quem descobre um segredo podre da sua amada dias antes do casamento e não sabe o que fazer com essa informação. E com isso, descobrindo se você ama o que você conhecia dela ou você ama ela por inteira, beleza? Então, essa é a sinopse. Antes de começarmos a falar o que eu achei do filme, não esqueça de deixar o like no filme, se inscrever no canal, que isso ajuda muito, muito mesmo no engajamento, no crescimento do canal e na comunidade também, belezinha? Então, sem mais delongas, bora falar sobre minha opinião em si ao assistir o filme. Eu não quero entrar muito em spoilers, tipo, essa reviravolta que tem, não reviravolta, mas esse segredo que tem, que disturba o que o Pattinson, que o personagem do Pattinson acha do personagem da Zendaya. Eu não vou falar aqui, porque eu quero a surpresa pra vocês, tá? Quero causar a surpresa. Mesmo que eu sei que tem já em trailer e tal. Se você não assistiu o trailer, o segundo trailer, o primeiro trailer não tem nada demais. Se você não vai assistir o segundo trailer, não assista e vai direto ver no cinema. Porque eu não assisti o segundo trailer, porque eu fiquei sabendo que tinha umas revelações, então preferi me isolar desse trailer. Então eu fui sem saber da grande coisa do filme, que é esse segredo. E cara, sério, ainda bem que eu não vi, porque realmente deixa o filme bem melhor. Bem melhor mesmo. Porque esse segredo é o que rege a história do filme, tá? É o que rege a história da trama e etc. Você não tem noção, eu saí. E não foi por causa desse segredo em si, mas foi por causa dos acontecimentos do filme, de todo o desenrolar do filme e tal, da história. Que eu saí tão estressado do filme, que o filme realmente me afetou, sabe? Até hoje de manhã, até antes de gravar esse vídeo aqui, eu tava tentando não pensar mais no filme, porque também deixou muito estressado o filme. E isso é mérito do filme, porque a intenção do filme é essa, sabe? A intenção do filme é ser uma comédia romântica, mas que ao mesmo tempo te estressa pelas coisas que acontecem no filme. Que o quão fácil que aquilo ali seria resolvido se só tivesse uma conversa, sabe? E não deixasse outras pessoas influenciarem no seu julgamento sobre a sua futura esposa, sabe? Aliás, atuações de todos aqui do filme são espetaculares, tá? A atuação do Pattinson tá muito boa. Tem uma cena do filme que é perturbadora. E que ele arrebenta como no personagem. Cara, sério, do primeiro minuto ao último minuto do filme, o filme te deixa nervoso, sinceramente falando. Porque tem coisas que acontecem que você, tipo, oi, como? Onde? Que isso? Você não consegue ficar parado na cadeira, sabe? Você não consegue ficar parado na cadeira. É um filme que te faz ter múltiplas sensações, te faz julgar pessoas, ações das pessoas e etc. Te faz refletir sobre a sociedade americana, principalmente. Obviamente, se passa nos Estados Unidos, então
Eles fazem muitas críticas ao consumo de certas propagandas, ao consumo de certas culturas dos Estados Unidos que meio que afetam, que foi que causou esse segredo, não sei segredo, mas tipo, causou essa pessoa a quase fazer certa coisa, sabe? Tô falando assim porque eu acho que se eu falo o que acontece, perde um pouco da magia, da sensação do que você pode esperar pelo filme, sabe? Então por isso eu estou evitando falar sobre o segredo em si. Então, se você. Tipo. E isso mostra muito também como qualquer pessoa pode ter tido isso na cabeça por causa da cultura que a gente vive. Eles deixam. Tipo. É uma coisa bem. Tipo, de 2 minutos do filme que eles falam sobre isso. Tipo, o segredo rege o filme todo. Mas explicitamente o que motiva esse segredo é uma pequena parte, sabe? Uma pequena parte, mas que é fundamental você entender o porquê essa pessoa teve essa postura nesse tempo atrás, sabe? É muito interessante essa crítica à sociedade americana. Ou sociedade estadunidense, como você preferir chamar. Eu acho que o filme faz. O que o filme melhor faz é meio que mostrar esse drama pessoal do personagem, principalmente do Robert Pattinson. O da Zendaya não parece tanto porque a Zendaya já meio que superou esse lado dela, do passado dela e tal, obviamente, porque é só o Pattinson, só o personagem o Charlie, que tá tentando se superar, tá tentando entender, tá tentando entender o porquê que ela pensou em fazer isso e tal. O que deixa mais interessante a história em si. E ele fica tão estourado, tão estressado, tão mal com ele mesmo, sobre pensar nisso tudo, que em certo momento ele explode e quase faz uma grande besteira. Quase ele acaba com tudo. Por causa de uma besteira, de uma explosão de raiva, uma explosão uma expressão de não de raiva, não só de raiva, mas de desespero, sabe? Em quantas pessoas tivemos, quantas vezes estivemos nesse local, sabe? E a gente se conecta com os personagens por causa disso. E tipo, tem aquela hipocrisia muitas das vezes das pessoas, sabe? Tem uma personagem que um dos segredos foi. Eu vou falar aqui, porque o que acontece basicamente são 4 amigos que estão jantando, provando o cardápio do casamento. E eles têm essa discussão de qual foi a pior coisa que eu já fiz na vida, sabe? E aí, essa pessoa que é que mais julga a personagem da Emma, a personagem da Zendaya, que é a Emma, depois de descobrir o segredo dela, é essa pessoa que trancou uma criança no armário só porque ela, no meio da floresta, só porque ela ficou pé da vida com a criança. E a criança ficou um dia desaparecida por conta disso. E a pessoa. Podia ter acontecido muita coisa ruim com essa criança. E essa pessoa foi quem mais julgou essa pessoa, a Emma, sem a personagem da Zendaya, sem ter feito nada, só por ter pensado naquilo, sabe? E eu acho isso uma crítica muito interessante de como as pessoas são hipócritas. Quando vê uma coisa assim de outra pessoa, ela julga, mas ela não olha pro próprio umbigo, sabe? É sempre sobre a crítica a pessoa, você julgar a pessoa, sabe? Acho que o filme todo fala sobre isso. Sobre como você julga os outros, sendo que você mesmo pode ter algo bem pior, sabe? E eu acho isso uma ideia muito interessante. Acho isso uma ideia muito. Como eu posso dizer?
muito legal de se falar, ser discutida. E além disso, não é o filme em si não é um drama, é um drama. Só que é muito voltado mais pra comédia do que pro drama em si. Tipo, tem o drama no meio, mas tem muito comédia, muito humor e um bom timing de humor até. Tipo, tava numa sessão que todo mundo ria, todo mundo ficava desesperado em alguns momentos. Ficava, oh meu Deus! Quando acontecia algumas coisas impactantes pra história. Então foi uma sensação muito maneira. A experiência foi muito maneira, mas ao mesmo tempo o desenrolar da história foi muito estressante. O final, eu fiquei feliz com o final, mas não vou falar muito sobre, não. Só achei um final abrupto. Mas fora isso, eu fiquei contente com o final. Faz sentido a trama do filme. Mas enfim, essa é a minha opinião sobre drama. Eu gostei bastante. Foi uma experiência muito única. Eu saí estressado? Eu saí estressado. Porque a história é de ficar estressado. Mas saí muito satisfeito com a história que me deram, sobre o roteiro, sobre a produção do filme. Tudo no filme é muito bom. Por isso que eu dou uma nota 8 ao filme. Uma nota 8 de 10 ou 4 estrelas de 5. E até botei lá no meu Letterboxd, botando assim. Muito bom filme, porém, que eu saio muito satisfeito com. Porém, vai ser a única vez que eu irei assistir esse filme porque me deixou muito estressado. E provavelmente vai ser isso mesmo. Aliás, recentemente é muito difícil rever um filme. Mas enfim, é isso. Espero que você tenha gostado desse review, dessa opinião. Se você gostou, deixa o like no vídeo. Se você não gostou, deixa o dislike também. Ou deixa no comentário porque você não gostou. E deixa nos comentários se você já assistiu ao filme, se você já assistiu, o que você achou. Se você não assistiu, se você vai assistir ao filme ou vai esperar sair no streaming. Belezinha? Tamo junto, é nóis, um grande beijo, um grande abraço e até mais. E tchau, tchau!